Já estamos ao vivo. Hoje o nosso assunto dessa live é: cadê meu tempo? Por que eu resolvi fazer esse assunto hoje? Porque não sei se acontece com você, pelo menos está acontecendo comigo, de várias vezes, muitas pessoas dizendo: nossa, tô numa correria, não tô dando conta. Eu fiz um questionário há um tempo atrás com algumas pessoas que estavam num grupo meu, e aí elas diziam: eu quero mais tempo para mim, eu quero mais tempo para mim. Também tem a questão da pandemia, né, que fez a gente mudar muito a nossa vida de um dia para outro, mas já estamos há 7 meses nessa nova realidade. Oi, Carol, seja bem-vinda. Ai, que bom que você está aqui. O nosso assunto de hoje é: cadê meu tempo? O que nós estamos fazendo com o uso do tempo? Como é que tá? Então, se você, quem está entrando aqui, quem puder colocar aqui, quais são os seus desafios com relação ao tempo? O que você gostaria de mudar com relação a essa nova forma de. Não é uma nova forma, né? Com essa realidade que a gente está vivendo hoje. Porque tem umas pessoas que estão falando assim: estamos vivendo um novo, daqui a pouco um novo normal, né? Que a gente ainda tem o coronavírus, não tem vacina, as coisas já estão abrindo, já estão funcionando, mas tem que usar máscara e bibibi, bobó. E aí o que que a gente faz, né? Oi, Everson, seja bem-vindo. Ó, quem tá chegando aqui, se vocês quiserem colocar quais são as dúvidas relacionadas ao... Não é dúvidas, né? Quais são os medos, anseios relacionados ao tempo aqui? A gente pode conversar mais a respeito. O tempo da mente é o tempo da gente. Nossa, adorei essa frase, Carol. Sabe que isso eu já percebi também, porque eu sou uma estudiosa desse assunto, porque eu sempre fui a atrasada, a desorganizada. Então eu acabei fazendo alguns cursos de administração do tempo, eu fico recolhendo um monte de dicas relacionadas a como administrar melhor o tempo, e eu tô em constante ponto de interrogação, assim, do que eu, como é que eu uso melhor o tempo, como é que isso, como é que aquilo, e você tem razão, né? De acordo com a nossa mente, acaba acontecendo o uso do nosso tempo. Porque o que mais ou menos quer dizer isso? Significa que, assim, se na nossa mente tem algo assim, que pelo menos é o que tinha na minha, assim, não, eu preciso dar conta de tudo, ou eu preciso ter muitas atividades para mostrar, não é mostrar, né? Para eu acreditar que eu estou sendo produtiva, que eu sou uma pessoa importante, que eu sou uma pessoa de sucesso, então eu preciso ter muitas coisas. Então, isso é o que tinha na minha mente, né? Então, com base nisso que tinha na minha mente, claro, aí eu tinha muitas atividades, eu acabava fazendo muitas coisas e estava sempre sem tempo. Aí no momento que você começa a pensar: não, então quem sabe eu mudo a minha mente. Então eu comecei a botar na minha mente que não, então não é só atividades, quem sabe qualidade de vida também é importante. E aí eu lembro que eu entrei logo no início, assim, entrei num paradoxo, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria estar produtiva, ou que eu queria estar fazendo bastante coisa porque eu gosto, eu também ficava assim: ai não, mas isso daí eu não vou ter qualidade de vida. Então às vezes a gente também entra num conflito interno, assim, com relação ao tempo. O que eu vejo, né, muitas pessoas falando até eu tava conversando com o Everson sobre isso. Uma das vertentes é assim, tipo: eu gostaria de ter mais tempo pra mim. Porque eu tô sempre cheia de coisa, não tô dando conta, tá cansativo, então eu gostaria de tá com mais tempo pra mim, né? Eu gostaria de ter mais tempo pra mim. E tem outras pessoas que dizem assim: nossa, eu gostaria que o tempo que eu estivesse produzindo melhor, porque daí se eu produzisse mais, eu ganharia mais dinheiro, e aí isso ia me trazer uma melhores condições de vida, porque daí eu tô ganhando mais dinheiro, tô podendo fazer mais coisas, né? Então, sejam bem-vindos quem chegou aqui agora, o Fred de Versul. É, nós estamos falando sobre o tempo. Como que você está usando o seu tempo? Como que você... Se você tem alguma questão com relação ao tempo, traz aqui.
Então, e uma coisa que eu, né, anotei aqui até para falar, enquanto vocês podem colocar alguma coisa aqui, é, será que existe uma receita de bolo assim que diga assim, não, você deve fazer isso, porque se você fizer isso, você vai ser mais produtivo. Se você fizer isso, você vai ter mais tempo, ou você vai ter mais tempo para você. Eu acredito, aí vocês podem colocar aqui, eu gosto de gerar reflexão. Vocês podem me dizer se o que faz sentido para vocês assim nesse ponto. Eu cada vez mais eu penso que ter técnicas, ter ferramentas, ter dicas é útil. O mais importante é a gente ver o que para a gente funciona ou não. Porque às vezes a gente acaba se sentindo mal, que diz, nossa, mas todo mundo usa a técnica Pomodoro e diz que é ótima e eu não consigo usar. E às vezes a gente fica se sentindo mal por isso. Ou, por exemplo, todo mundo diz que eu não posso ser multitarefa, que eu tenho que ter tenho que ter um único foco e tal. E só que se eu tenho um único foco, eu me entendi, então eu sou a pior pessoa do mundo. Então é bom a gente olhar e dizer assim, o que funciona pra mim, efetivamente. E aí eu acho que é um ponto interessante de, ao invés de a gente querer achar a fórmula mágica, a gente entrar num processo de experimento. Tá, deixa eu experimentar essa técnica, deixa eu ver se é legal, deixa eu fazer por um tempo, ver se essa técnica funciona, se não funciona. Então eu acho que isso ajuda. O Everson colocou aqui, como muitos estão em home office, como organizar horários de início, descanso, intervalo e término de trabalho. Ai, ótima pergunta, Everson, porque quando a gente está em home office é diferente de quando a gente está no trabalho, né? Porque a gente tem aquele horário para chegar, aquele horário para sair. Quando a gente está em home office, isso muda bastante. E não só para quem está em home office, mas para quem às vezes é autônomo ou empreendedor e daí trabalha por conta própria. A Dalva colocou, falta tempo para tanta coisa. E esse é um ponto legal que a Dalva colocou também, porque o tanta coisa. Aí começa a gente fazer uma reflexão bacana de prioridades, que a gente, né, tem algumas coisas que falam, né, algumas técnicas que falam de prioridades, e dizer por que a gente tem essa necessidade de ter tanta coisa? Será que essas tantas coisas realmente é o que a gente gostaria de ter na nossa vida? Será que a gente precisa de tudo isso? Ou será que a gente não, se a gente for olhar assim, ir ao fundo, o que realmente é mais importante na nossa vida? Ai, Maria Regina, que bom te ver aqui, a Lu também, a Adriana, o Marco, muito bom ver vocês aqui. Então a gente estamos falando sobre o nosso tempo, como é que a gente faz o uso do nosso tempo. Então a Dalva falou, né, que temos tempo para muita coisa. E justamente aí a gente para e pensa, o que efetivamente, será que eu quero tudo? Meu pai dizia que eu sempre queria sentar em todas as cadeiras, né? Se tinha 3 cadeiras, eu queria sentar em todas. Se tinha 3 festas, eu queria estar em todas. Porque às vezes a gente não é o problema de tempo. Aí o nosso problema pode ser outro, que pode ser lidar com a perda, lidar com a escolha. Porque toda vez que eu escolho uma coisa ou outra, eu tenho que abrir mão, eu tenho que perder algo. Tinha muita dificuldade e ainda tenho. A gente vai, por isso que eu digo que a gente vai se experimentando. Será que é falta de tempo ou é essa questão de como dar limite, como dizer não, como perder as coisas, né? Como realmente não ter tantas coisas? E respondendo a pergunta do Evers, assim como organizar horários de início, descanso e término de trabalho. Eu vou contar o que eu estou fazendo, né? Eu criei algumas coisas que eu tenho que obrigatoriamente fazer num determinado horário de início para marcar justamente o início. Porque o que acontece? Eu, como sou uma procrastinadora nata, não sei se tem mais algum que é procrastinador aqui. Eu tenho uma tendência, uma facilidade de procrastinar. Então eu comecei a colocar alguma atividade de manhã, né, de segunda a sexta, que obrigatoriamente que tenha que fazer com outra pessoa. Porque daí, então, como é um compromisso com outra pessoa, eu aí vou lá e cumpro, né, aquele compromisso. Então aquilo já marcou o meu início.
né? E aí, o que eu tô fazendo com o restante do dia? Eu tô fazendo anotações. Hoje em dia, eu tenho anotado assim, então tá, eu comecei nisso, quantas horas eu tô ficando nisso, naquilo, justamente para começar a observar, nossa, será que, né, eu não poderia usar meu tempo de repente naquelas tantas coisas, né, de uma outra forma e tal. Tenho observado também o meu corpo, quando é que eu produzo melhor, de manhã, de tarde, de noite. E os intervalos, eles são muito, muito importantes. E aí, quando a gente trabalha em home office, a gente. Por isso que é legal que a Carol tinha colocado aqui a frase, né? É muito bacana. O tempo da mente é o tempo da gente. Que tem relação ao nosso tempo com a nossa mente. Por quê? Porque se eu tenho na minha mente algo que diz assim, não, mas eu não posso parar. Não, mas se eu parar no meio do dia, imagina, isso é errado, né? Então, se a gente está trabalhando em home office e a gente pode ter um pouco mais de flexibilidade, a gente pode olhar para o nosso corpo e dizer assim, então, quem sabe agora eu faço essa pausa. Eu vou dar uma volta, ou eu vou tomar um café. A técnica Pomodoro, né, que quem não conhece dá para botar, eu não vou ficar abordando isso, mas assim, dá para botar lá na internet e tal. Faz isso, né? Então tá, eu vou ficar 25 minutos, acho 15 minutos? Não, acho. Porque eu tenho duas formas de fazer. A técnica Pomodoro é a que fala 25 minutos e eu paro 5, né? E tem um outro professor, Alex Mandoshan, que ele faz 50 minutos e para 10. Então, cada um faz de uma determinada forma. E eu gosto de, às vezes, intercalar tipos de atividades. Então, atividades que de repente são mais usam a minha mente, outras atividades que aí eu vou estar usando o meu corpo, que daí eu não estou precisando pensar. Então, é bem importante a gente intercalar. E a parte do término, não sei se acontece contigo, Everson, mas é a parte eu acho que acontece com muitos empresários, muitas pessoas de home office. A gente se empolga trabalhando e quando vê a gente vai muito, 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 muito tempo. Então, a gente marcar determinadas atividades ou determinados compromissos, nem que sejam internos, né, para fazer essa pausa, assim. E eu acredito que tudo que é obrigatório, eu não aguento. Eu, pelo menos. Não sei, quem quiser, bota aqui. A gente já tem tanta demanda, tanta obrigação. Então, se a gente tiver, eu tenho a obrigação de começar a trabalhar a tal hora, eu tenho a obrigação de parar a tal hora, pra mim, não funciona. O que tá funcionando? Tá funcionando eu ter vontades, né? Então, assim, eu quero parar porque hoje eu tenho vontade de assistir um filminho com meu marido. Hoje eu tenho vontade de parar porque eu tô doida pra descansar. Hoje eu tenho vontade de parar porque eu quero realmente ficar dando uma navegada nas redes sociais. Eu vi aqui que a Lu colocou: você determina tempo limite para estar em redes sociais. Lu, ótima dica, ótima isso que você colocou, porque eu não sou parâmetro, porque eu não gosto, quer dizer, não é que eu não gosto das redes sociais, eu gosto, né? E aí também, se eu entro nas redes sociais, eu me perco. Então, não sei se é por isso, né? Tipo assim, ex-viciada, que daí procura evitar o primeiro gole, né? É, e aí eu acabo não entrando muito justamente para não me perder muito tempo, né? Então, assim, como eu faço essa live uma vez por semana, assim, então às vezes é 20 minutos, às vezes é uma hora, acaba dando os tempos. Mas às vezes a gente dá uns, assim, tipo, 13 minutos diários de redes sociais, 7 minutos, né? Então tem dias que eu nem entro, então eu não sou muito parâmetro. Só que se eu fosse viciada nas redes sociais. Na verdade, sabe que eu sou viciada, Lu? No WhatsApp. Que daí eu acho que dá pra gente fazer um parâmetro. Então, o que eu fiz com relação ao WhatsApp para ajudar nessa questão do limite, né? A parte das redes sociais tem uma vantagem que no Insta tem um negocinho lá, né? Que te avisa quando tem um limite. Eu acho que isso é bem legal. E no WhatsApp, que eu sou viciada, então o que eu fiz como, assim, para me ajudar? Tirei as notificações, então não aparece nem o plim, né, da notificação do WhatsApp, que isso também dá para fazer com as redes sociais, e também não aparece na tela do meu celular, ó, tem uma notificação nova, né?
E aí também, então eu tô fazendo esses exercícios de assim, agora. Outra coisa que me atrapalhava era botar o WhatsApp no computador. Então, se eu boto o WhatsApp no computador, quando eu vejo, eu tô olhando ali, porque aparece, né? Tem uma mensagem ali. Então, assim, então eu tô numa atividade que então eu não quero estar com o WhatsApp, eu desligo o WhatsApp. Às vezes eu sou tão preguiçosa de, tipo assim, ter que desligar o WhatsApp e ligar de novo. Daí eu tenho preguiça de fazer isso, sabe o que eu faço? Eu tiro a tela, sabe? Como é que fala isso? O Everson, que é da internet, de TI aqui, eu não sei dizer. Pode me explicar melhor. Sabe quando tu tem as abas assim, daí você tira ela e aí fica só com aquela que você tá trabalhando. Daí as outras ficam abertas, mas ficam ali, né? Então é uma forma que eu faço. Então, e uma coisa, Lu, que mais me ajudou, tá me ajudando assim nessa questão de organização do tempo, é isso de observar o que eu quero realmente fazer, sabe? O que eu acho gostoso de fazer. Então daí assim, eu acho gostoso de passar um tempo com o João, eu acho gostoso trabalhar, eu acho gostoso passar um tempo com os amigos, eu acho gostoso de repente ficar dando uma relaxada. E às vezes pode ser nas redes sociais, e às vezes pode ser assistindo um filme, às vezes pode ser lendo um livro. Cada pessoa tem um jeito de relaxar, né? E acho que é bacana a gente encontrar o nosso jeito assim, né? E às vezes a gente tem coisas que são importantes, né? Exercício físico, a meditação, por exemplo, para mim eu acho, né, que me ajuda muito. Então eu tenho visto assim. Agora eu tô fazendo aula de inglês, que eu botei na cabeça que eu quero ser inglês fluente. Botem aí pra mim o Everson que me ensinou isso. Tem que botar o coraçãozinho pra ir pra mais pessoas a live, né? Então coloquem aí pra mim os coraçõezinhos. E então, assim, e eu tô nesse processo, assim, por exemplo, eu passei um bom tempo dizendo que, eu não gosto de estudar inglês, eu não gosto de estudar inglês, não gosto de estudar inglês. Então, eu fiz o primeiro exercício de eu amo estudar inglês, eu amo estudar inglês. Nossa, daí foi um pouco complexo. Daí eu comecei a dizer assim, eu amo saber inglês, eu amo saber inglês, eu amo saber inglês. Aí também, daí depois fiz um exercício de autoconhecimento para saber assim, como é que eu gosto de estudar? Que daí tá, ou como é que eu gosto das coisas. Porque daí eu coloco as coisas como eu gosto dentro daquela atividade que ainda não tô gostando. Então, por exemplo, eu não tava ainda gostando de fazer aula de inglês, de estudar inglês. Aí eu comecei a pensar assim, tá, o que eu gosto afinal? O que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de estar em contato com outras, com alguém. Então, eu vou ter que achar uma aula que eu possa ter contato com outras pessoas, porque se eu tiver que ficar fazendo, tentei, né? Paguei 1 ano de curso online, aqueles que fazia assim no dia e horário que você queria. Aí não consegui. Outra coisa. Tentei também a aula de inglês, mesmo que fosse essas em grupo, só que daí com horário marcado. Aí também não funcionou, porque como eu sou daquelas que não gosto muito de rotina e, né, eu gosto de ter liberdade, assim, de horário, senti que não funcionou. Daí o que aconteceu? Eu acabei indo atrás de uma aula que tinha exatamente todos esses aspectos. Tinha a questão de ter aula com outras pessoas, com um professor, tinha aula com outras pessoas, aula de professor particular e tinha a questão de eu poder fazer a hora que eu queria. Também tem. Nossa, eu tô, né, fazendo propaganda da aula de inglês que nem precisava. Mas e tem ainda uns exercícios que fica fazendo coisas diferentes, que isso eu gosto. Então, assim, tô falando. Por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje eu acredito que vale a pena a gente olhar para o nosso tempo e sabe, a gente ter aquela sensação de estar feliz com a nossa vida. Porque senão, eu não sei se acontece isso com vocês, para mim acontece. Eu falo muito assim, amanhã eu faço. Não, eu faço isso depois. Depois, quando isso for importante. Daí, quando eu vejo depois, eu falo muito mentalmente pra mim. Isso eu faço depois, isso amanhã. E eu comecei a observar isso. Tá, mas que tipo de vida eu quero? E não sei se está acontecendo isso com vocês também, mas dá uma sensação assim de que 2020, buf, né? Não sei, parece que ele nem existiu, parece que é uma coisa louca, né? E 2021 daqui a pouco tá aqui.
Então, assim, pra mim, nesse período, né, quando começa a chegar fim do ano, eu tenho vontade de... É um momento que eu gosto de rever tudo isso. Então, aqui eu vou deixar um convite, já tá no nosso horário, né, porque eu não gosto de estender muito, porque eu acho que o tempo de vocês aqui é precioso e de quem assiste também depois na gravação é muito precioso, então eu gosto de falar um pouquinho, né, a cada vez para não tomar o tempo de todo mundo. Então, assim, eu quero deixar um convite aqui, deixei na bio o link de um grupo que nós vamos falar um pouco sobre essa questão de tempo, de o que a gente vai fazer com esse tempo no dia a dia e em 2021. Como é que a gente pode planejar e pensar em viver o hoje e não só o hoje, mas um hoje com foco no que realmente faz sentido, né? Então, de fazer esses exercícios de autoconhecimento, não sei, também é um grupo que eu gostaria que tivessem pessoas que tivessem afim, sabe, de experimentar coisas diferentes, assim, e, e aí instigasse, assim, né, tipo, eu acho que nós podemos fazer isso, aquilo, e que a gente realmente conseguisse achar soluções personalizadas, sabe? Que tipo assim, não é aquela dica que serve para todo mundo. Então, me digam aqui se faz sentido para vocês. Aí entra lá no grupo e a Maria Regina botou: mas o tempo é o que acredito ser mais democrático na vida. São 24 horas para todos. Eu acredito que sim. E que é super democrático, é igual para todos. Só que também tem uma coisa que é engraçada, né? Às vezes não parece que o tempo voa e às vezes parece que o tempo não passa nunca. Então isso também é um assunto interessante de a gente falar, de repente na próxima quinta. E também, será que às vezes a gente não é refém? Não sei. Às vezes a gente parece assim, nossa, eu sou refém do trabalho, refém dos filhos, refém das demandas. Então, talvez também isso seja um bom, um bom tópico da gente aprofundar. Ai, Maria Regina, é muito bom isso que você botou. Também eu acho que as pessoas estão sem paciência. E eu percebi isso. Eu até botei uma vez que eu disse assim, gente, eu descobri que a minha falta de paciência ela tá ligeiramente proporcional à minha falta de tempo. Porque então, como eu tô correndo, qualquer coisa que me atrapalha, eu não consigo ter paciência. Então, quando eu tenho mais tempo, eu automaticamente tenho mais paciência. Então, sabe que eu achei isso bem legal, porque a gente pode trabalhar, né? Assim, você que gostaria de ter mais paciência, vamos aqui resolver o seu problema de tempo, porque talvez resolvendo o seu problema de tempo, você automaticamente vai ter mais paciência. Acho que tá tudo a ver. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Coloquem para mim depois, eu vou deixar no IGTV. Coloquem mais perguntas que eu quero fazer mais live a respeito desse tema. E entra no grupo lá do WhatsApp e compartilha com pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse tema também. Muito obrigada pelo tempo que você está aqui, assistindo aqui no ao vivo ou no replay, né, na gravação. Muito, muito obrigada. Um beijo enorme. Adorei ver vocês aqui. Renata, adorei você aqui também. Ai, que bom. Obrigadão.